Yalcha, ó Yal, ó Yalcha, ó Yal, ó Yalcha, ó Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Fizemos o resumo da reunião de domingo 3 de outubro de 2021. Yalcha crescia em graça e conhecimento diante de Yahweh e dos homens. Lucas 2:40. Ele não nasceu sabendo, ele nasceu como homem, e como homem teve que aprender a falar, a andar, teve que aprender as escrituras. E agora, no final dos tempos, também vêm os filhos de Yalcha, seres celestiais, em corpo de carne, humano, sem memória, como Yalcha veio sem memória, e foi identificando quem ele era pelos sinais e também pela palavra dos profetas, que sempre anunciaram a chegada dele. Nas escrituras mostra Moisés, que o nome no hebraico é Masha. Num determinado tempo, ele julgava o povo e julgava todas as causas relativas à lei de Israel. Mas o povo era muito numeroso, dificultando o julgamento somente por Masha, ficando sobrecarregado, gerando um desgaste tanto para Masha quanto para o povo. E Yahweh falou para Moisés: vou repartir o seu espírito com eles. Moisés, Masha, é um dos filhos de Yalcha. E os filhos de Yalcha já têm neles o espírito de Yalcha, porque saíram de Yalcha. Mas os filhos de Adão precisaram receber o espírito para poder se tornarem semelhantes a Yalcha. Por isso que houve o derramar do espírito em Pentecostes, Atos dos Apóstolos 2:1, para que eles pudessem falar, ou seja, anunciar as verdades. E ao então repartiu o espírito com os anciãos, que eram em número de 72. 70 estavam ao redor da tenda do tabernáculo e 2 no arraial. E eles começaram a profetizar. Josué vai a Moisés e diz: Moisés, 2 não estão aqui, estão no arraial e estão profetizando. Manda eles se calar. Porém Moisés disse: você acha que eu tenho ciúme? A minha vontade é que todo Israel profetizasse pelo espírito de Yahweh. E isso está em Números 11:16. Os 2 que estavam lá embaixo no arraial profetizando é a representação das 2 testemunhas que vêm no final dos tempos. Ao invés delas estarem lá em cima, elas estão aqui embaixo na terra, no arraial, profetizando, porque todas as escrituras conversam. Em Lucas 6:27 diz: aqui Yalcha falando: eu, porém, vos digo, a vós que me escutais, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos difamam, a quem te ferir numa face, oferece a outra, a quem te arrebatar o manto, não recuses a túnica. Lembrando de Shaul Paulo, que era inimigo da igreja. Shaul Paulo era sinagoga, perseguidor dos crentes. E isso está em Atos dos Apóstolos 8:1. Mas ele teve um encontro com Machia. Ele foi cheio do espírito de Yalcha. E quando ele foi cheio do espírito, as escrituras passou a fazer sentido na vida dele. Ele começou a entender as escrituras. Porque ele era um fariseu. Era um estudioso da palavra desde pequeno, como ele mesmo se referiu, filho de fariseu e neto de fariseu, ou seja, cresceu ouvindo e estudando as escrituras. Ele também falava grego, latim, hebraico, o dialeto aramaico, porque ele era um vaso escolhido na mão de Yalcha. Ele tinha um propósito, inclusive o propósito de ser o perseguidor no início. E chegando ao final dos tempos, os nossos irmãos nos perseguem, porque eles, sem saber, são sinagoga de Satanás. Por isso, está referindo em Apocalipse a igreja de Filadélfia. Em Apocalipse 3:8 fala: carta ao anjo de Filadélfia. Conheço tua conduta, eis que pus à tua frente uma porta aberta, que ninguém poderá fechar, pois tem pouca força. Porque essa é a nossa condição aqui, nesse corpo de carne, pouca força, mas guardasse minha palavra e não renegasse meu nome. Negar de novo, porque aqueles que estão em denominações negaram o nome verdadeiro. E aqui ele está falando: eu vou trazer o nome de volta e vocês de Filadélfia não vão renegar meu nome, ou seja, negar de novo. No versículo 9 diz: forçarei os da sinagoga de Satanás, que se afirma Ialdins judeus, mas não são, pois mentem. Forçarei que venham prostrar-se a teus pés e reconheçam que te amo. E essa palavra, sinagoga de Satanás, se refere a 2 eras da igreja, a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Ambas são perseguidas pela sinagoga de Satanás.
Quando lemos as cartas de Paulo, Shaul, você vê que os Yaldim judeus, eles perseguiam o ensino de Paulo. Eles iam onde Paulo tinha ministrado e tentavam lançar dúvidas, gerar discórdia, gerar confusão. E essa é a perseguição da sinagoga de Satanás, porque está em outro espírito. Por isso é que é de Satanás, outro espírito. E eles perseguem a obra de Yahshua. E Shaul Paulo também era da sinagoga perseguindo os crentes, prendendo-os e mandava matar. Até que Yahshua apresentou-se para ele e disse: Shaul, Shaul, por que me persegues? E ali é Yahshua Mical que apareceu para ele, porque Yahshua, depois que cumpriu sua missão na terra, foi levado ao céu e foi sobreexaltado, recebendo o nome que está acima de todo nome. Recebeu o nome de Yah, Yah forte e valente, sendo ascendido para a luz inacessível, junto de Yah soberano. E ele não volta mais para essa terra. Mical também foi sobreexaltado, recebendo o nome de Yahshua, as vestes e a função, para que o sacrifício de Yahshua nunca seja esquecido, se tornando sacrifício perpétuo. E por isso ali é Yahshua Mical que aparece para Shaul Paulo, porque ele dá continuidade à missão, inclusive na escolha dos apóstolos. Porque a igreja fez um concílio para escolher aquele que ia ficar no lugar do traidor Judas Iscariotes, lançando sorte. Porém, é Yahshua Mical que escolhe. E isso está em Atos dos Apóstolos 1:12, que diz assim: Então, do monte chamado das Oliveiras, voltaram a Yalxalã, a uma distância pequena, a uma caminhada de sábado. Tendo entrado na cidade, subiram à sala de cima, onde costumava ficar. Eram Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Simão o Zelota, e Judas, filho de Tiago. Todos estes, unânimes, perseveravam na oração, com algumas mulheres, entre as quais Maria, Miriam, mãe de Yahshua, com seus irmãos. Naqueles dias, Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse: É preciso se cumprir as Escrituras, em que por boca de Davi o espírito de Yahweh havia de antemão falado a respeito de Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam o mestre Yahshua. Ele era contado entre os nossos e recebera sua parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um terreno com o salário da iniquidade, caindo de cabeça para baixo, arrebentou-se pelo meio, porque caiu de cabeça na pedra, no chão. Ele não foi enforcado, como diz no Evangelho de Mateus, que é anátema, fermentado, porque as Escrituras não podem se contradizer, e se isso acontece é porque tem outro Espírito agindo ali. O único Evangelho verdadeiro é o de Lucas, que é a Escritura. Shaul Paulo fala isso em 1 Coríntios 1,15. Ele diz assim: segundo as Escrituras, Yahshua ressuscitou. Segundo as Escrituras, Yahshua apareceu primeiro a Cafas, Pedro, e depois aos 11. Shaul Paulo sempre diz segundo as Escrituras. E quando vemos no livro de Mateus, fala que ele, Yahshua, apareceu primeiro para Maria e Madalena. E isso fala em Mateus, Marcos e João. E no Evangelho de Lucas é o único que Yahshua aparece primeiro para Cafas, Pedro, conforme Shaul Paulo disse, mostrando que somente o Evangelho escrito de Lucas é o verdadeiro, o único Evangelho. Mas não é só isso, há todo um estudo falando sobre isso. Porque as Escrituras, elas não podem se contradizer, porque grande parte de tudo que nos foi ensinado vão ter que cair por terra. No versículo 18, diz assim: Ora, esse homem adquiriu um terreno com salário da iniquidade, e caindo de cabeça para baixo, arrebentou pelo meio, derramando-se todas as suas entranhas. Ninguém derruba entranhas sendo enforcado. O fato foi tão conhecido de todos os habitantes de Oxalã que esse terreno foi denominado, na língua deles, Acéldama. Este é campo de sangue. Ninguém que foi enforcado derrama sangue. Aí, continuando, fala assim: pois está escrito no livro de Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite. No versículo 21 diz: é necessário, pois, que dentre estes homens que os acompanhavam todo o tempo em que o mestre Yahshua viveu em nosso meio, a começar do batismo de Alhana até o dia que dentre nós foi arrebatado, um destes se torne conosco testemunho da sua ressurreição. Apresentaram então 2, José, chamado Barsabás, e cognominado Justo, e Matias, e fizeram então uma oração e lançaram sorte sobre eles, e Matias foi o escolhido.
Aqui é uma tentativa da igreja de passar na frente do mestre. O mestre é que escolheu pessoalmente os seus apóstolos e chamou-os pelo nome. Por isso ele aparece pessoalmente para aquele que ele escolheu para ocupar o lugar daquele que se perdeu, dizendo: Shaul, Shaul, por que me persegues? E como ele, Yahshua, não está morto, ele aparece para escolher o substituto e foi escolhido para ser o vaso para servir a Yahshua. Lembrando de Colossenses 1,15, que diz: tudo foi feito por ele, Yahshua, para ele. Lembrando quando o Pai diz: vou levantar um rei que seja conforme o meu coração. Atos dos Apóstolos 13:22. Mas não é uma questão que Davi nunca tenha pecado. Mas ele não persistia no pecado. Ele se arrependia e se esforçava para não pecar mais e vigiava para nunca mais cair no pecado que já houvesse cometido. E isso é representação daquele que quer agradar e servir a Yahweh. Ele não fica pecando, ele não fica se justificando, simplesmente vigia para não pecar. E quem fica pecando e se justificando é boca de Satanás, porque Satanás nunca se firmou na verdade, ele não é da verdade. É diferente de querer acertar e às vezes tropeçar. E como a palavra que diz, o justo pode até cair, mas não ficará prostrado, porque Yahweh o segura pela mão. Salmo 37:24. O único perfeito é Yahshua, Cordeiro perfeito, e ele tinha de ser assim, para que o sacrifício dele fosse aceito. E Esmirna e Filadélfia são irrepreensíveis por causa do coração, e ao ver o coração, e é pelo coração que ele julga, e é no coração que ele vê os desígnios, as intenções. Vê aquele que se esforça para acertar, para agradar a Yahweh. Aí continuando, lembrando que os anjos sempre estavam ali com Shaul Paulo e também com os outros apóstolos, confirmando a obra deles. Papai Yahshua disse para eles se manterem em Al-Shalom, até que do alto eles fossem revestidos de todo o poder. Por isso, Papai Yahshua que escolheu cada um deles, dos apóstolos, e quando teve a descida de Pentecostes, foi como um vento impetuoso, porque a palavra fala que Yahweh faz dos seus anjos ventos e dos seus ministros labaredas de fogo. Salmo 104:4. E por isso foi visto eles falarem com a autoridade do Espírito. Em Lucas 6:29 diz: a quem te ferir numa face, oferece a outra. A quem te arrebatar o manto, não recuses a túnica. Lembrando, a face direita de Yahweh é Yahshua, a esquerda é Mical, pois temos duas faces, direita e a esquerda. Yahshua e Mical são a semelhança de Yahweh. Mical significa aquele que é semelhante ao Altíssimo, e Yahshua é a imagem de Yahweh. E isso está em Colossenses 1,15, que diz: ele, Yahshua, é a imagem de Yahweh invisível, o primogênito de toda a criatura. Ou seja, ele é a face de Yahweh, ele é a face direita. E Mical, semelhante ao Altíssimo, é a face esquerda. E a representação disso é Lucas 6:29, que diz: se te bateres numa face, oferece a outra. Bateram na face de Yahweh quando feriram Yahshua, e agora, no final dos tempos, ele oferece a outra face, Mical. E essa outra face não será poupada. E isso está em Miqueias 4:14, que diz: agora, reúne-te em tropa, filha de tropa, os 144.000. Colocaram um cerco contra nós. Com uma vara, eles ferem a face do juiz de Israel, Mical, que é um ancião, que fala lá em Daniel 7:13. Diz assim: eu continuava contemplando nas minhas visões noturnas, quando notei, vindo sobre as nuvens do céu, um como filho do homem, Yahshua. Ele adiantou-se até um ancião, Mical, e foi introduzida a sua presença. A ele, ao ancião, foi outorgado o poder, a honra e o reino. Todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu império é império eterno que jamais passará. O seu reino jamais será destruído. Em Daniel 7:15 diz: eu, Daniel, fiquei inquieto no meu espírito, e as visões de minha cabeça me perturbavam. Aproximei-me de um dos que estavam ali presentes, e pedi-lhe que me dissesse a verdade a respeito de tudo aquilo e ele me respondeu, fazendo-me conhecer a interpretação dessas coisas. Né? Fazendo-me conhecer a interpretação dessas coisas. E o intérprete é Mical. Aí ele fala, essas feras enormes, em número de 4, são quatro reis que se levantaram da terra.
E os que receberam o reino são os santos do Altíssimo, e eles conservarão o reino para sempre, de eternidade e eternidade. Quis então saber a verdade acerca da quarta fera, que era diferente de todas as outras, extremamente terrível, com dentes de ferro e garras de bronze, que comia e triturava, e depois calcava aos pés o que restava, e também sobre os 10 chifres que estavam na sua cabeça, e o outro chifre que surgiu, diante do qual os 3 primeiros caíram. Esse chifre, que tinha olhos e boca, que proferia palavras arrogantes, e cujo aspecto era mais majestoso que os dos outros chifres. Estava eu contemplando, e esse chifre movia guerra aos santos e prevalecia sobre eles. E esse chifre aqui é o Antimachia. Até o momento em que veio o ancião e foi feito o julgamento, porque é juiz em favor dos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos entraram na posse do reino. E isso remete ao juiz de Israel, que feriram a face com vara. Miqueias 4,14, feriram com vara. Em Números 21, mostrando ali uma profecia que se cumpriu lá atrás e agora no final dos tempos. O povo, os israelitas, estavam andando no deserto, lembrando de Filadélfia está no deserto, rumo a Ial-Shalã. E tiveram sede. Eles amotinaram-se contra Moisés, macho, pois não havia água para a comunidade. Aí no versículo 6 diz: Moisés e Arão deixaram a assembleia e na entrada da tenda da reunião prostraram-se com a face em terra e apareceu-lhe a glória de Yahvé. Aí, em Números 27, no 7 diz assim: Yahvé falou a Moisés e disse: Toma a vara e reúne a comunidade, tu e teu irmão Arão, e em seguida, e sob os olhos deles, dize a este rochedo que dê as suas águas. Farás, pois, jorrar água deste rochedo e darás de beber à comunidade e aos seus animais. Moisés tomou a vara de diante de Yahvé, como lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia diante do rochedo, e em seguida ele lhes disse: Ouvi agora, rebeldes, faremos nós jorrar água para vós deste rochedo? Moisés levantou a mão e com a vara feriu o rochedo. Por duas vezes, a água jorrou abundantemente e a comunidade e os seus animais puderam beber. Mostrando ali que Moisés marcha com a vara, era para ele bater uma vez, porque em Êxodo 17:5 diz: Yahvé disse a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo algum dos anciões de Israel. Leva contigo na mão a vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que estarei diante de ti sobre a rocha, ferirás a rocha, dela sairá água e o povo beberá. E em Números 20:11, falando dos mesmos acontecimentos, Moisés fere a rocha 2 vezes, e Yahvé disse: Visto que não cresces em mim, porque era necessário bater uma vez, mal ele bateu e não esperou, ele bateu novamente. Era necessário bater somente uma vez, bater na face direita de Yahvé, que é Yalcha. No entanto, ele bateu na outra face também, porque ele não teve fé. Por isso Yalcha fala: se te bater numa face, oferece a outra também. E a outra face não foi poupada. Por isso que em Miqueias diz: bateram na face do juiz de Israel com a vara. É a segunda face. É o link, é bateram com a vara na face do juiz de Israel, mostrando que não deram crédito na palavra de Yalcha e no final dos tempos não deram crédito na palavra de Mical, a outra face, e ainda agride com palavras. Porque bateram na face direita, e isso era necessário, mas na face esquerda não era para bater, e isso gerou uma situação, uma consequência. E bateram na face esquerda pela falta de fé. E a consequência está em Números 20:12, que diz: Então Yahvé disse a Moisés e Arão: Visto que não crerdes em mim, de modo a que santificardes aos olhos dos israelitas, não creu e bateu 2 vezes. Não farei entrar essa assembleia na terra que lhe dei. Não farei entrar essa assembleia na terra que lhe dei. Porque eles bateram na segunda face desnecessariamente, ou seja, feriram as 2 faces de Yahvé. Uma feriram com morte, a outra feriram com insultos. Porque a primeira era para bater com a vara, porque isso estava predito. E depois falar, pedir água, não era para bater novamente. A primeira era para bater, era necessário, porque o cordeiro tinha que morrer, tinha que ser rejeitado. Mas a mensagem no final dos tempos não era para ser rejeitada. Essa mensagem é água,
é a água que fala, que flui mansamente, água cristalina. E os que estão rejeitando a água estão agredindo a outra face. Lembrando que Mical nunca teve trono, mas por causa de sua fidelidade, ele recebe o nome de seu pai e as vestes embebidas do sangue do cordeiro. Aí ele passa a ser digno, a ser um memorial perpétuo do sacrifício de seu pai, Yahshua. E Yahshua, depois que cumpriu sua missão, recebe também o nome acima de todo nome, Ial, o nome de seu pai. Agora ele é referido como Ial forte e valente e pode ser adorado. Ele está sentado à direita de Ial, em luz inacessível, onde não há noite, porque o próprio Ial soberano é a luz. E ele está lá até que Ial tenha posto seus inimigos debaixo de seus pés. Salmo 110, 21. Aí ele vai reinar nos lugares celestiais nas nuvens, onde há dia e noite, e ser adorado porque recebeu o nome de Ial, Apocalipse 4 e 5. Isso acontece quando Satanás for lançado por terra e os seus demônios. Isso está lá em Apocalipse 12, 7. Porque ali, nos lugares celestiais, é o trono de Yahshua, que agora se chama Ial, Ial Filho. Quando Yahshua vai sentar nesse trono, acontece quando Mical e seu exército sobe e detona Satanás que está ali nos lugares celestiais, conforme Efésios 6, lançando ele por terra, e por isso em Apocalipse 12, 12 diz: ai da terra e do mar, porque o diabo Satanás desceu até vós, cheio de grande furor, porque sabe que tem pouco tempo. Depois disso, papai Yahshua, que recebeu o nome de Ial Filho, num momento maravilhoso, assenta em seu trono para reinar nos lugares celestiais. Aí os 144 mil vão poder louvar novamente, cantando um cântico novo. E isso tudo são as escrituras sendo abertas. Quando está falando da rocha, que foi batido 2 vezes, mostra que foi batido nas 2 faces para sair água, porque papai Yahshua trouxe água cristalina e Mical no final dos tempos, como trombeta de Ial, também traz águas cristalinas do trono de Ial. E em Apocalipse 22, isso é depois do milênio, depois que completou o milênio sobre a terra, mostra os 2 tronos, dizendo: mostrou-me depois um rio de água da vida, límpido como cristal, que saía do trono de Ial, Ial Filho, né, que é referido agora, Yahshua é referido como Ial forte e valente, conforme Isaías 9:5. E o cordeiro é Mical, que é o cordeiro como que imolado, que recebeu as vestes embebidas de sangue de seu pai e recebeu o nome de seu pai. E é isso que o purifica, deixando ele na condição de digno de abrir o livro e desatar os selos. Ele passa a ser o memorial do sacrifício perpétuo que o papai Yahshua fez para os seres da terra e do céu. E isso está em Colossenses 1. Lembrando que Yahshua no céu é referido como Ial, para que ele possa ser adorado. Mas o nome de Yahshua não pode ser esquecido. Então ele entrega para Mical. Por isso ele é o cordeiro como que imolado. E ele passa a ser o memorial do sacrifício de seu pai, recebendo o nome de Yahshua para nunca mais ser esquecido. E em Isaías 50:1 diz, lá se refere às cartas de Mical. E diz assim, Ial: onde está a carta de divórcio de vossa mãe pela qual eu a repudiei? Aqui falando da igreja de Sardes, aquela que deu à luz. Aí no versículo 6 diz: ofereci minhas costas aos que me feriram, e as faces, mostrando 2 faces, né? E as faces aos que me arrancavam os fios da barba. Não ocultei o rosto às injúrias e aos escarros. É o que fazem hoje conosco, quando lançamos as mensagens da palavra nos grupos, injúrias e escarros, tudo isso por trazer a verdade. São as águas cristalinas que eles rejeitam e por isso serão rejeitados. E porque bateram na face, também vão apanhar. Revelação da parábola de Lucas 16, o administrador infiel. Lucas 16:1. Dizia ainda a seus discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi denunciado por dissipar os seus bens. Mandou chamá-lo e disse-lhe: que é isto que ouço dizer de ti? Presta contas da tua administração, pois já não podes ser administrador. O administrador então refletiu: que farei, uma vez que meu mestre me retire a administração? Cavar? Não tenho força. Mendigar? Tenho vergonha. Já sei o que farei para que, uma vez afastado da administração, tenha que me
tenha quem me receba na própria casa. Convocou então os devedores de seu mestre, um a um, e disse ao primeiro: quanto deves ao meu mestre? 100 barris de óleo, respondeu ele. Ele disse: então toma tua conta, senta e escreve, depressa, 50. Depois disse a outro: e tu, quanto deves? 100 medidas de trigo, respondeu ele. Ele disse: toma tua conta e escreve 80. Tomando o lado do devedor, ele estava sempre tomando aqui o lado do devedor. E o mestre elogiou o administrador desonesto por ter agido com prudência, pela prudência dele, pois os filhos deste século são mais prudentes com a sua geração do que os filhos da luz. Ele elogiou por ter agido com prudência. O administrador infiel se refere a Satanás. Mostra isso em Isaías 22, Sobna e Eliaquim. Sobna é o infiel e Eliaquim o fiel. Mostrando ali que ele, o administrador infiel, sabia que ia perder a administração. Ele decide chamar os devedores e, para agradá-los, diminui a dívida deles. E ele, o administrador, está nos lugares celestiais. Lembrando que Yahshua está na luz inacessível, junto com Yahweh Supremo. Ali nos lugares celestiais está Satanás e seus anjos infiéis. Ele que está administrando lá em cima, aí ele pensa, já que vou ser expulso da administração e para que ele seja recebido bem na casa deles, ou seja, na terra, ele começa a liberar bênçãos. Ele, Satanás, está preparando o futuro dele na terra, liberando bênçãos para quando for julgado por terra, seja bem recebido na terra. Porque sabe que no céu ele não vai poder continuar mais. E por isso ele está pensando no futuro dele, pois sabe que Mical e seu exército vai tirá-lo de lá. E ali Papai Yahshua elogia a prudência, não a administração deles, mas a prudência. E ele está preparando sua chegada aqui, para ele ser bem recebido quando for jogado por terra. Por isso que fala que os filhos dessa geração, das trevas, são mais prudentes que os filhos da luz. Porque os filhos de Yahshua não pensam no futuro, e muitos estão perdendo a primogenitura por estar pensando em bens materiais nessa terra. Se eles estivessem pensando no futuro, eles largavam todo o pensamento humano, material nessas coisas, e preparavam o seu futuro, e esse sim é eterno. E no versículo 9 diz: e eu vos digo, fazei amigos com o dinheiro desse mundo injusto, a fim de que no dia em que faltar o dinheiro, estes vos recebam nas tendas eternas. Ou seja, não ajunteis tesouros nessa terra, mas que você seja rico em boas obras, porque assim você vai ser muito bem recebido lá em cima no céu. Por isso que diz em Apocalipse 14, 13, as obras vos acompanham, as obras vos acompanham. As obras são a riqueza daqueles que são filhos de Yahshua, daqueles que são de Yahshua. As denominações hoje recebem cura, recebem dinheiro, mostrando ali quem está dando para eles, aquele que ainda está na administração. E isso acontece para que ele, quando vier, seja bem recebido na casa deles. Por isso que esses que são devedores, eles são devedores, recebem bênçãos fraudulentamente. E essa é a maior prisão que Satanás faz com eles, abençoando eles, e eles se tornam servos totalmente dependentes. E hoje podemos receber bênção, mas nós recebemos do próprio Yahshua e de Yahweh uma bênção diferente, que permanece. E quando Filadélfia subir e começar a era de Laodiceia, deles vão ser tomado toda essa riqueza que eles ajuntam na terra e vai ficar com o justo quando ele descer. Porque essa era diz, estou rica e abastada, não tenho falta de nada. Mas o anjo diz, engana-te, tu és pobre, miserável, nu e cego. Ou seja, tudo o que ajuntou, para quem vai servir? Porque vão pedir tua alma, vão matá-lo. Isso está em Apocalipse 3,14. E isso é o destino daquele que ajuntou na terra, mas não é rico para com Yahweh. E esse é o entendimento. E grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Canal Ensinos de Yahweh e Yahshua.
levando a palavra do reino e da justiça para os quatro cantos da terra.